Olá, muito boa noite. Este é o programa Espiritismo para Todos e é com muita alegria que chegamos até você, até o seu aparelho de TV, o seu celular, o seu laptop, o seu computador. O programa vai ao ar toda terça-feira, 18h45, pela TVM de Matão. E é uma alegria para todos nós chegar até você para trazer o programa Espiritismo para Todos. Adentramos o mês de abril e no último dia 2 foi aniversário de Chico Xavier, este médium notável da história do Espiritismo no Brasil. E para tanto, para lembrar esse personagem e trazer uma história com ele, apenas uma das inúmeras histórias que se passaram com o médium, nós convidamos Felipe Salomão, um bancário aposentado da cidade de Franca. E o Felipe vai nos falar sobre o tema desapego, incluindo uma pequena e rápida história sobre a vida de Chico Xavier. Vamos ouvir, vamos conhecer o nosso Felipe Salomão, o convidado de hoje. Boa noite aos telespectadores do programa Espiritismo para Todos. É com muita alegria que aqui estamos para falar das nossas experiências e de algum assunto que nos motivou a estar aqui hoje, a convite do caro amigo Orson Peter Carrara. Outro dia, lendo o jornal, eu vi um anúncio que me chamou muita atenção. Estava escrito assim no jornal: joia, vende-se. E ali, no anunciado, havia uma referência a uma joia, um bracelete de ouro, cheio de pedras preciosas, e que a pessoa dizia ser uma joia muito valiosa, uma joia muito bonita, e que estava com a família há várias gerações. Após fazer todas essas considerações, a pessoa dizia assim: o preço é de desapego. Então eu entendi que preço de desapego é um preço especial, não é exatamente o que valia a joia, mas devido às circunstâncias que aconteciam naquele momento, a pessoa colocava um preço inferior ao real valor da joia, porque estava se desapegando da joia. E esse assunto me chamou muito a atenção, desapego. Isto porque nós, na vida material, de tanto estarmos enfronhados com as coisas do mundo, de tanto estarmos ligados com o trabalho, com a família, com o lazer, com o esporte, enfim, com todas as coisas que nos cercam, nós vamos nos envolvendo de tal maneira com o aspecto material da existência que nós vamos nos confundindo. Vamos pensando que nós somos matéria e que vamos ficar aqui por quase a eternidade. Esta é a grande ilusão. Como dizem os hindus, é a Maya. Nós vivemos iludidos, achando que nós temos alguma coisa, que somos alguma coisa, inclusive achamos que nós somos esse corpo material, o que é um grande engano, porque se fosse só matéria, só material, nós não desencarnaríamos, quer dizer, nós não morreríamos, o que prova que a vida material não é a definitiva, que deve haver uma outra vida. E aí vem a doutrina espírita explicar para nós que há sim uma outra vida, que é a vida verdadeira. Mas voltando ao assunto, podemos perceber que nós vamos nos apegando às coisas. Tanto é que nós usamos alguns possessivos para designar a nossa situação aqui na Terra. Então eu uso meu, ou quando eu quero colocar na situação mais coletiva, eu uso nossos. Então eu digo meu corpo, meus filhos, minha família, minhas joias. E vamos nos enganando, achando que somos donos de alguma coisa. Nós não somos donos de nada. Tudo pertence à lei divina. Só é nosso, realmente, aquilo que nós conseguimos no campo intelectual e moral e a paternidade divina, que isso ninguém nos pode tirar. Somos filhos de Deus. Como disse Jesus na famosa oração do Pai Nosso. Pai Nosso, quer dizer, nosso Pai. Aí, mas não quer dizer que nós somos, que ele é nossa propriedade.
Deus não é propriedade de ninguém, nem de nenhuma religião. Deus é proprietário de tudo. Tudo pertence a Ele, porque foi Ele que criou. Ele é a causa primeira de todas as coisas, como está na resposta dada pelos Espíritos a Allan Kardec na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, como Deus é a causa das causas, Ele é proprietário de tudo. Tudo se originou por um ato da sua vontade, que está lá narrado no livro do Gênesis, quando ele diz Fiat Lux, quer dizer, faça-se a luz. Fomos criados pela vontade divina. Por que ele nos criou, para que ele nos criou, nós vamos entendendo ao longo do nosso processo evolutivo. Mas podemos já dizer que ele nos criou por um imenso ato de amor. Por nos amar profundamente, quis dividir sua criatura, a sua criação, melhor dizendo, com todos nós. Mas nós vamos vivendo iludidos, achando que somos donos, que possuímos alguma coisa, quando na verdade nós não possuímos nada. O espírito Humberto de Campos, pela psicografia do médium Chico Xavier, escreveu uma interessante mensagem que se chama Treino para a Morte. Nós estamos habituados a treinar para tudo. Treinar para um vestibular, treinar para uma corrida, treinar para executar alguma tarefa, enfim, estamos acostumados a fazer um preparo para algumas coisas. Mas quando falamos em treino para a morte, ninguém quer treinar para morrer. E vamos nos apegando às coisas. E quando chega a hora, e ela vai chegar para todo mundo, porque é infalível para todos nós, quando chega a hora da partida, nós nos vemos travados, presos às circunstâncias que nós supunhamos não existir. Então, dizem os espíritos que quando nós chegamos no plano espiritual, nós ficamos muito apegados à família, por exemplo, achando que os filhos são nossos, que a esposa é nossa, que os bens são nossos, quando isso não é de ninguém, isso pertence a Deus, não pertence a nós. Tanto é que nós temos que deixar aqui. Aquela fortuna que está armazenada no banco, que está guardada ciosamente nas contas bancárias, vai ficar aí. Ninguém vai levar. Nada. Não há uma gavetinha no sarcófago, no esquife, melhor dizendo, que a gente possa colocar uns dólares, uns euros e levar para a pátria espiritual. Não há isso. Nós temos que nos desapegar, portanto, desses pensamentos de que temos alguma propriedade. Daí porque eu treino para a morte, para nós entendermos que estamos aqui de passagem. Viemos do plano espiritual e para ele vamos voltar. Então, berço e túmulo são quase a mesma coisa. Quando é uma porta de vai e vem. Quando a porta abre para o mundo material, nós encarnamos ou reencarnamos. Quando a porta se abre para o mundo espiritual, nós desencarnamos, retornamos à pátria de origem. Então, a porta é de vai e vem. É a mesma porta, depende do lado para o qual ela se abre. Então, nós convictos de que somos espíritos, nós temos que pensar como espíritos, porque eu estou como corpo, mas não sou o corpo. O corpo é uma vestimenta da qual eu me utilizo para viver no mundo material. Então, entendendo isso, nós vamos treinando para nos desapegar, para que os apegos não nos prendam aqui no campo material, ficando ligados indeterminadamente nas coisas que nós supomos, entre aspas, possuir, mas que na verdade nós não possuímos. Então, é preciso executar um treino de desapego. Como disse o rapaz, a pessoa que estava querendo vender a joia, é preço de desapego que nós precisamos treinar. Começar a ver nas pessoas, nos objetos, nas propriedades, não posse nossas, mas empréstimos de Deus. Bens que Deus nos dá para nos favorecer na experiência aqui na Terra, para que nós possamos aprender. É claro que nós vamos continuar amando as pessoas que nós amávamos. É claro que no plano espiritual nós continuamos gostando de quem gostávamos. Nós não vamos deixar de querer bem aquelas pessoas com as quais nós convivemos e que nos fizeram tantos bens. Os amigos, os mestres, os orientadores, os benfeitores, todos eles continuarão
na nossa estima muito aprofundada. Só não podemos pensar que somos donos de alguém. Não somos donos de nada. Quando nós pensamos possuir alguém e tentamos prendê-lo nas nossas mãos, ele se esvai pelos vãos do nosso dedo, dos nossos dedos, melhor dizendo. Porque ninguém prende ninguém. Cada um é cada um. Nós somos filhos de Deus, criados pela misericórdia e pelo amor divino para executarmos o nosso processo evolutivo, porque, como diz o poeta Castro Alves, pela psicografia de Chico Xavier, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Estamos a caminho da luz, porque somos filhos da luz. Porque Deus, num ato extremado de amor, nos criou para que nós sejamos copartícipes da sua criação. Então vejam, nós precisamos ir nos desapegando, entendendo que transitoriamente estamos usufruindo de alguns bens, mas não somos donos de nada. Isso é um empréstimo que Deus nos faz. Ah, mas eu gosto tanto da pessoa tal, eu gosto tanto dos meus filhos, eu gosto tanto do meu carro, eu gosto. É um treino para nós nos desapegarmos. Nós podemos dizer, eu gosto tanto daquele espírito que está reencarnado, como meu filho, como minha filha, como esposa, como pais. Eu os continuo amando mesmo no plano espiritual, mas eles não são meus, são de Deus. Eles pertencem à bondade e à misericórdia divinas, que nos permitiu conviver com eles para aprendermos, para evoluirmos, porque uns apoiando os outros, nós vamos caminhando para a nossa evolução, para a luz que tanto almejamos. Então, daí porque nós precisamos fazer o treino de colocar na nossa personalidade o desapego. Não é fácil. Não é fácil. Quanta gente permanece ainda ligada aos bens materiais, às posses financeiras, aos familiares, esquecidos de que isso tudo é transitório. A verdadeira vida é a vida espiritual. Daí porque o treino para o desapego. Para nós colocarmos dentro da nossa personalidade uma placa dizendo: estou me desapegando. Quer dizer, estou compreendendo que eu não sou dono de nada. Sou apenas o beneficiado pelo empréstimo divino. A esse respeito, eu assisti uma cena muito curiosa com o médium Chico Xavier, que mostra bem o desapego que ele queria orientar as pessoas a esse respeito. Certa feita, nós estávamos numa fila das pessoas que iriam cumprimentar o médium e fila foi andando e nós estávamos atrás de uma senhora que trazia um embrulho na mão. E essa senhora foi se aproximando do médium e nós também ao lado dela, porque estávamos logo em sequência na fila, e vimos quando ela se aproximou do médium, e até ouvimos, porque ela falou também em voz alta, não fez segredo. Então, ela, com aquele embrulho que ela estava na mão, ela tirou o papel e mostrou para o Chico uma fruta muito preciosa. Era um melão. Isso é por volta do ano 68, 69, 70. Então, a fruta não era muito comum naquela época. Hoje, toda vez que a gente vai a uma feira, a um supermercado, há abundância de melão. Mas naquele tempo não havia, só melão importado. E aquela senhora, então, ofereceu o melão ao Chico. Mas no ato de oferecer o melão ao Chico, ela fez questão de realçar as qualidades da fruta e as qualidades do presente que ela estava dando, dizendo ao médium que aquilo era um melão, porque era uma fruta desconhecida naquela época, que aquilo era um melão que havia sido importado da Espanha e que tinha vindo no navio e que era uma fruta que requeria muitos cuidados para não estragar e para não perder o sabor e que era uma fruta muito gostosa, muito doce. O médium recebeu o presente daquela senhora e agradeceu muito, emocionado pela atenção que ela estava desejando a ele, com que ela havia trazido o presente. Mas nós que estávamos na fila logo atrás dela, assim que a senhora se retirou, o Chico virou para nós. Eu estava acompanhado naquela época com a minha esposa Doroti,
que ele a chamava de Dorothy. Ele não falava Dorothy com acento no i, ele chamava, como dizem os ingleses, Dorothy. Então, o médium que estava ali recebendo o presente imediatamente disse: Dorothy, olha aqui o melão. Esta fruta é uma fruta que vem da Espanha, ela é importada, ela é muito doce, ela vem no navio. Enfim, repetiu tudo o que a mulher havia dito a ele. Então, ele mostrou um desprendimento muito grande, porque nós que não sabíamos nem o que era melão, ele estava nos dando agora um melão que ele havia recebido de presente. Aliás, se havia alguém que desapegava, era o Chico Xavier. Desapegou-se de um relógio de ouro que lhe foi dado e ele passou para uma senhora para comprar remédios. Desapegou-se de uma fazenda muito grande que deram a ele em Goiás e que ele fez questão de dividir com entidades assistenciais. Então, e também abriu mão de todos os direitos autorais dos mais de 400 livros que ele psicografou em benefício de entidades, em benefício da publicação do livro espírita. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite, muito obrigado pela atenção, mas aprendamos sempre a nos desapegar. Nós não somos donos de nada, somos apenas beneficiários. Muito obrigado, muito boa noite. Vocês gostaram? Pois é. Este foi o nosso Felipe Salomão, dentro da programação de abril da TVM, no programa Espiritismo para Todos. Agradecemos a sua audiência e até a próxima semana, na terça-feira, às 18h45. Até lá, muito obrigado.